Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje é dia de começar a série nova. E Deus colocou no meu coração uma série que se chama Batalhas Invisíveis. Nessa série nós falaremos sobre como entender, enxergar e nos posicionar em batalhas que muitas vezes a gente não está vendo, a gente não entende e às vezes a gente só percebe depois que muitas coisas negativas já aconteceram. Como se posicionar no meio diante disso tudo? Vamos lá? Vamos abrir a palavra de Deus. Não esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui no sininho e vamos para a palavra de Deus. Efésios 6:12 diz assim: as batalhas que nós enfrentamos não são contra homens, não são contra a carne, mas sim contra principados e potestades, ou seja, contra forças malignas que estão contra nós. Então Paulo nos ensina em Efésios 6 que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, que a partir dessa armadura a gente vai ter autoridade para se posicionar contra qualquer batalha que a gente não está enxergando, que é uma batalha invisível ou uma batalha espiritual. Quais são essas armas que Efésios 6 nos ensina? O capacete da salvação, a espada do Espírito, a sandália do Evangelho, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé. Todas essas batalhas, todas essas armaduras, nós precisamos nos revestir delas diariamente para nos posicionarmos contra essa batalha. Mas, Vitor, vamos entender isso num exemplo mais prático? Me conta isso num exemplo bíblico. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Leia aí comigo se você puder. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus, que nesse caso era Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me para que eu vos conduza ao homem que buscais. E ele os conduziu a Samaria. Ou seja, aqui a gente está vendo uma nítida batalha que aparentemente era uma batalha humana, do nada chegaram vários homens para pegar Eliseu, que ele ia matar Eliseu, e Eliseu percebeu que aquilo era uma batalha espiritual. O servo dele ficou com medo e falou: mas meu senhor, a gente tá agora aqui, a gente tá meio que enclausurado, tem vários homens querendo atacar a gente, nos matar. E Eliseu chega e fala: não, fica tranquilo, a gente tem mais do que eles. E o homem fica: como assim? Não estou entendendo. E de repente Eliseu ora e fala: Senhor, abra os olhos desse homem. Nesse momento, Deus abre os olhos espirituais desse servo, que era o Geazi, e quando Geazi abre os olhos, ele vê uma batalha acontecendo, ele vê anjos posicionados com carros de fogo. Então, isso são batalhas que provavelmente, se esse servo não estivesse ao lado de Eliseu, ele não teria enxergue, ele não teria tido clareza, e ele talvez tivesse simplesmente, ficado com o rabinho entre as pernas com medo, porque tem um monte de gente contra ele, e ele provavelmente não agiria, provavelmente ele seria preso ou até mesmo morto, simplesmente porque ele deixou de se posicionar no meio de uma batalha espiritual. Mas quantas vezes isso já não aconteceu contigo, comigo, em situações da nossa vida, do nosso dia a dia? Isso acontece o tempo inteiro com todo mundo até hoje. Às vezes a gente não percebe situações que de repente parece que tudo está dando errado, situações que de repente começam a tomar a nossa mente, a gente começa a ficar muito preocupado com muitas coisas, situações que de repente você começa a sentir, desafios na sua forma de pensar, na sua forma de agir, no teu redor, você começa a perceber que você planejou uma coisa e de repente deu tudo, mas muito fora do planejado. Toda vez que existem coisas nas circunstâncias ao nosso redor que estão gerando situações desproporcionais, na maioria das vezes é algo espiritual por trás. Tem uma batalha espiritual sendo travada ali que você não enxergou, você não discerniu ainda.
até hoje. Mas Deus quer abrir os nossos olhos, assim como Deus fez isso com o servo de Eliseu. Ele quer fazer isso comigo e contigo. Ele quer que nós estejamos de olhos abertos, de ouvidos abertos, para ver e ouvir tudo que está acontecendo no mundo espiritual e tudo que exige de nós um posicionamento. Afinal, se nós não nos posicionamos no meio de uma batalha por não saber que ela existe, nós somos um adversário já vencido. Nós já fomos vencidos porque nós estamos numa batalha que a gente nem sabe que tá. É igual você entrar num jogo que você não sabe o que representa. Você tá jogando um jogo de final de Copa do Mundo, só que achando que é um amistoso, ou achando que é um jogo treino. Você não sabe qual é a importância daquilo. Se você não sabe qual é a importância, você não conhece muito bem o teu adversário, você entra vencido. A gente está vivendo, por exemplo, aqui igual de futebol, um momento parecido como esse. Uma Copa do Mundo acontecendo nesse mês agora de julho, e muitos adversários que eram considerados totalmente surpresa estão vencendo os que na teoria seriam os de maior poderio, que são os europeus, por exemplo. Então isso no futebol é apenas uma ilustração do que acontece na nossa vida, no mundo espiritual o tempo inteiro. Situações no teu trabalho, situações na tua família, doenças e enfermidades que chegam do nada e parece que, cara, cai o chão. Coisas que acontecem no teu dia a dia, situações que estavam para acontecer favoráveis, tipo um emprego novo, um negócio novo, um contrato novo, uma mudança, coisas desse tipo que estavam projetadas para acontecer, você planejou, Deus te direcionou e iriam acontecer, e de repente alguma coisa acontece e parece que tudo é travado, parece que tudo... as pessoas desistem, parece que tudo acontece contra o que iria acontecer favorável na tua vida. Isso normalmente são batalhas invisíveis que você não está enxergando. E não enxergar, num primeiro momento, às vezes não é um problema desde que você esteja se posicionando, mas como você vai se posicionar para uma coisa que você não enxerga? Então, o primeiro passo que a gente precisa dar em direção a esse tipo de batalha invisível é pedir para Deus abrir os nossos olhos. É a primeira coisa, porque não tem como se posicionar para uma coisa que eu não enxergo. Então, a primeira coisa, que é o foco do nosso vídeo de hoje, é nós precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para nos dar discernimento de tudo que está sendo travado ao nosso redor e que a gente não enxerga. Deus já me mostrou muitas vezes batalhas espirituais que eu estava no meio e eu levei, cara, um ano para entender aquela batalha e Deus remover a cegueira espiritual minha, porque eu não tinha discernimento daquilo ainda. Eu já passei por situações que Deus me mostrou uma batalha espiritual que estava sendo travada contra a minha família, só que por Deus ter me mostrado isso antes da batalha começar a acontecer, eu me posicionei e aquela batalha não gerou dano nenhum, mas foram batalhas que, se eu não tivesse me posicionado, eu poderia ter perdido minha família, poderia ter perdido meu filho, poderia ter perdido minha esposa. Eu já contei alguns testemunhos aqui, se você não conhece alguns deles, busquem aí nos últimos vídeos, porque eu já contei vários sobre batalhas espirituais que a gente já passou e Deus me deu discernimento antes. Então, isso não é uma brincadeira, isso não é uma teoria, isso não é o Vitor é maluco. Cara, isso é bíblico. Efésios 6 nos garante que a nossa batalha não é contra homens, não é contra apenas a nossa mente. A nossa mente, sim, ela muitas vezes ela nos sabota, mas muitas vezes ela nos sabota por causa de uma influência maligna, uma influência de uma batalha espiritual que do nada chegam na tua mente e você começa a ter pensamentos que você nunca teve. Isso é uma batalha espiritual. Isso é uma sugestão do inimigo que muitas vezes você está sendo complacente com aquele tipo de sugestão. Faz sentido? E um ponto importante para entender é, quanto maior é o grau da batalha que está acontecendo invisível na tua vida, pode ter certeza, maior é o selo que existe sobre você, sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre o propósito de Deus na tua vida. Porque o diabo não perde tempo com pessoas que não carregam coisas grandes. Não tem por que ele perder tempo com pessoas que já estão no mundo, já estão, cara, fazendo coisas que já são... que ele gosta. Não tem por que ele perder tempo com essas pessoas. Agora, quando você entende o poder que você carrega e a autoridade que você carrega com Jesus, quando você entende o posicionamento que você precisa assumir, quando você se posiciona, que é o que a gente falou na última série, você assume o teu posicionamento, o teu protagonismo, pode ter certeza, a consequência disso é surgir batalhas invisíveis, mas você não precisa ter medo, porque essa batalha, Jesus já nos garantiu que ele veio, que o ladrão veio para roubar e matar, mas que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância ou em plenitude, e que ele venceu o mundo, por isso maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então Jesus já venceu essa batalha por nós, nós só precisamos
abrir os nossos olhos e nos posicionar e nos revestirmos da armadura de Deus. E a partir desse momento, Deus vai ganhar essa batalha por nós. Não é uma batalha que depende da nossa força, do nosso intelecto, da nossa habilidade, mas pelo contrário, é uma batalha que é vencida com posicionamento, com oração, com jejum, com discernimento do que realmente você precisa fazer. Amém? Então, espero que Deus abra os teus olhos para as batalhas que estão acontecendo na tua vida e nos próximos vídeos a gente vai caminhar sobre os próximos passos que nós precisamos dar no meio dessas batalhas invisíveis. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua mão que repousa sobre nós. E nós te pedimos, Pai, nesse momento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Remove agora, Pai, toda cegueira espiritual. Pai, remove agora toda surdez espiritual. Situações, pensamentos, Senhor, Pai, vontades que estão surgindo, Pai, nas nossas vidas, mas que não estão alinhadas ao Teu coração ou ao Teu propósito, que não é o tempo certo, Pai, que o Senhor planejou para nós. Senhor, nos alerta, nos mostra, nos dá discernimento, Pai, para que possamos caminhar no centro da Tua vontade e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.